E a gente já segue direto a Brasília, onde presta depoimento neste momento Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ele chegou agora há pouco, a gente tem a imagem para quem está acompanhando na live e também aqui pela TV. Ele chegou agora há pouco, foi cercado ali pelos fotógrafos, chegou rapidamente o carro junto com advogados, foi direto para a garagem, para o subsolo do Supremo Tribunal Federal. Há todo um esquema de segurança ali para que esse depoimento que ele presta a Alexandre de Moraes aconteça sem nenhum tipo de acesso da imprensa dentro do prédio do Supremo, mas o Rafael Procópio está lá de plantão para a qualquer momento saindo informações, traz aqui para a gente. Boa tarde para você, Procópio. Oi, Adriana, boa tarde a você, a Juliana, ao Renan e a todos que estão entre nós nesta quinta-feira. Há quase 40 minutos entrou por essa entrada aqui o Tenente Coronel Mauro Cid, nessas imagens que inclusive a gente acompanhou. Nosso amigo Marcos Santos, inclusive, também registrou essa entrada. Só para a gente explicar para quem está nos acompanhando agora e não está entendendo por que a gente está dentro do Supremo Tribunal Federal, por conta do esquema de segurança, da importância que tem esse depoimento e a chegada de Mauro Cid, fora tudo aquilo que a gente acompanhou semana passada, daquela tentativa de atentado ao prédio do STF, ainda há aquelas grades por volta da Praça dos Três Poderes e aquela linha de grades em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Então, até mesmo na marquise do STF, que às vezes a imprensa consegue fazer suas reportagens, nem isso hoje a gente está conseguindo. Mas mesmo assim, a gente segue aqui no anexo 2, acompanhando o depoimento ainda, que deve começar a qualquer instante, mas há cerca de 40 minutos o Tenente Coronel chegou por aqui. A gente lembra que o depoimento que ele vai dar hoje ao ministro Alexandre de Moraes, diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, é relativo ao acordo de colaboração premiada que ele assinou, e desde então, desde que ele foi preso e assinou esse acordo de colaboração premiada, ele foi liberado, chegou a ser preso uma segunda vez, e nesse acordo, é claro, ele precisa dar todos os detalhes de tudo aquilo que ele viu durante os 4 anos que trabalhou como ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ficou nesse cargo durante os 4 anos, de 2019 a 2022. E por conta dessa operação que a gente trouxe aqui no Grupo Bandeirantes por praticamente toda a terça-feira, aquela operação que trouxe um plano golpista de alguns militares, e quatro militares e uma pessoa da Polícia Federal foram presos por participar desse plano, que incluía a morte do presidente Lula, na época presidente eleito, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e esse que a gente está acompanhando agora, o ministro Alexandre de Moraes. A PF só chegou a essas investigações, a esses fatos que ainda estão sendo apurados, por conta de alguns arquivos que foram encontrados em aparelhos digitais tecnológicos de Mauro Cid, através de uma tecnologia israelense importada pela Polícia Federal. Ele já disse em depoimento que não tinha conhecimento de toda essa situação, por mais que no ofício, que já foi divulgado pela Polícia Federal, de mais de 200 páginas, mostre diversas interlocuções de Mauro Cid com algumas dessas pessoas que foram presas preventivamente, e as investigações continuam. E agora, ressaltando, o Tenente Coronel Mauro Cid vai dar ainda explicações ao ministro Alexandre de Moraes sobre esse acordo de colaboração premiada, se ele vai se manter ou se não. Lembrando que na terça-feira também a Polícia Federal já pediu a anulação deste acordo. Agora, cabe à PGR, ao Ministério Público, Procuradoria-Geral da República e ao próprio STF a analisarem se ele cumpriu ou descumpriu esse acordo. E esse depoimento tem muito a ver com isso, pessoal. Agora, Procópio, nesse depoimento a expectativa é grande, porque ao final dele, Mauro Cid pode perder esse benefício da delação premiada, como a própria polícia já pediu, pode voltar a ser preso, porque ele foi solto justamente nesse contexto de colaborador, e ele perdendo o benefício da delação, o acordo de delação que ele fez, ele pode ser preso novamente. Agora, é grande a expectativa hoje aí, em função do anúncio, o provável anúncio e conclusão do inquérito da polícia com indiciamento de Bolsonaro. Exatamente, esse inquérito pode sair ainda nesta quinta-feira, nos próximos dias, mas a expectativa é muito grande. A gente já tem aí nos bastidores acesso a algumas questões que esse novo inquérito, que trata não só dessa tentativa de golpe, como de outros crimes que estão sendo investigados há muito tempo, que giram no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro e de pessoas muito próximas dele. Esse relatório da Polícia Federal deve pedir um indiciamento por diversos crimes diferentes do ex-presidente, inclusive de quem trabalhou com ele na chapa de 2022, o general Walter Braga Neto, e diversas outras pessoas, como, por exemplo, o general Augusto Heleno, o próprio Braga Neto, como a gente falou, e até mesmo o presidente do Partido Liberal, o Valdemar Costa Neto, pode estar nesse relatório, nesse inquérito que vai pedir o indiciamento dessas pessoas. Isso pode acontecer ainda nesta quinta-feira. O fato é, Adriana, que muita coisa está acontecendo aqui em Brasília durante essa semana.
semana, muita operação da Polícia Federal, como a gente vem acompanhando desde terça-feira, e é claro que esse fato de hoje ele vai acabar. A gente já sabe também de informações dos bastidores que essas situações que ainda estão acontecendo ainda vão embasar esse inquérito que já está praticamente terminado, mas a depender do que acontecer aqui hoje, a gente pode ter uma modificação nesse texto já quase pronto, e ele pode demorar até um pouquinho mais para acontecer. E só para falar um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo, a gente acompanhando agora há pouco a chegada do Mauro Cid, já dá para ver que a situação é um pouco mais complicada pro lado dele. A gente consegue ver desde terça-feira, não que ele tenha falado com a imprensa e tudo mais, mas a gente consegue ver de perto do carro, já um semblante bastante abatido, mesma coisa aqui na chegada ao Supremo Tribunal Federal, a situação não está muito fácil para o tenente-coronel, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro. Tá certo, Procópio, obrigada pelas suas informações. Qualquer novidade sobre o depoimento ou sobre a conclusão do inquérito, prioridade total para esse tema aí em Brasília. Valeu, Procópio, bom trabalho. Bom, gente, o presidente Lula falou sobre essa investigação da Polícia Federal, os fatos que a gente tem trazido aqui. Tivemos uma declaração, né, do ministro da Justiça falando das reações do presidente, mas agora, de viva voz, o presidente Lula comentou esse caso. Vamos acompanhar. Eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Arco, não deu certo, nós estamos aqui. Eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Vocês estão lembrados que quando nós disputávamos as eleições, eu dizia que um dos meus desejos era trazer o Brasil à normalidade, à civilidade democrática, em que a gente faz as coisas da forma mais tranquila possível, sabendo que você tem adversário político, sabendo que você tem adversário ideológico, mas sabendo que de forma civilizada você perde, você ganha. Você consegue fazer uma coisa, na outra vez você não consegue. E eu não quero envenenar ninguém. Eu não quero nem perseguir ninguém. A única coisa que eu quero é que, quando terminar o meu mandato, a gente desmoralize com números aqueles que governaram antes de nós.